A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estamos mais uma semana juntos para lecionar sobre a lição de número 11. Ela tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Então, você não saia desse vídeo, fique até o final desse vídeo. Nós temos aí um conteúdo bem importante para passar para os irmãos e que vai agregar muito a sua aula, o seu conteúdo, aquilo que você já está estudando, ok? Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, quero pedir para vocês que deixem aquele like do céu, aquele like abençoado, aquele like que ajuda muito o nosso canal. Também peço a vocês que deixem aí o seu comentário, é muito importante ouvir o que vocês pensam sobre o tema, sobre a lição, sobre aquilo que talvez não foi falado. Então você tem a oportunidade de dar um acréscimo a essa aula e agregar vida a este conteúdo, ok? Então, também, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante. Você vai compartilhar com pessoas que têm bom gosto como você. E assim, esse canal vai crescendo, esse conteúdo vai chegando a mais pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso texto áureo, o nosso resumo aqui de praxe, né? Mateus capítulo 25, versículo 41. O primeiro ponto do versículo vai dizer o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Pare, pense, analise e reflita. Haverá uma separação e uma condenação justa. Isso na primeira parte. Na segunda parte eu tenho duas colocações, porque ele vai dizer: apartai-vos de mim, vírgula, malditos. O primeiro ponto, que é a separação, está falando sobre uma separação definitiva, ao qual não terá mais chance de volta. É uma separação que terá um ponto final, não tem como se ajuntar novamente. Há uma separação. E dentro dessa separação, em Mateus, há uma expressão bastante forte, porque ele vai chamar esses que são separados, apartados, né, dele, de malditos. E a ideia de malditos aqui, essa classificação, nos dá a ideia de que essas pessoas que foram separadas, elas não são e não serão mais chamados de filhos ou amigos, mas sim de malditos. O terceiro ponto aqui, eles serão separados, terão a classificação de malditos, e eles estarão, né, à esquerda dessa separação. Para onde que eles irão? Para o fogo eterno. Então haverá um local específico para essas pessoas que são consideradas malditas e separadas. E aqui também, além de mostrar o ambiente, o local específico, nós temos a ideia de que isso já está preparado. Se já está preparado dentro do plano de Deus para essas pessoas, eu estou aqui diante de uma advertência muito grave, muito séria, mostrando que isso já está preparado. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ou seja, nós já temos os primeiros condenados que não terão uma nova oportunidade de se redimir. E assim, essas pessoas que serão separadas também não terão mais oportunidades nesse momento
de fazer a sua defesa pública perante Deus. Elas já estão condenadas devido aos seus atos e a sua conduta na terra, tá bom? A verdade prática, o inferno é um lugar real. Ele é real e ele contém algumas características. Quais são? A dor, a agonia, o desespero. A sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então essa palavra preparado nos traz aí um arrepio na coluna, né? Porque já mostra essa realidade. Então esse texto aqui de Mateus 25 está dentro de um conjunto do quinto discurso de Jesus. Preste atenção, marque aí se possível. O quinto discurso de Jesus, ele é o sermão profético do Monte das Oliveiras. Eu tenho aqui o episódio ao qual está incluído Mateus capítulo 24, versículo 1, até Mateus capítulo 25, versículo 46, aonde eu tenho esse discurso, esse sermão profético. Dentre a relação que é classificada ali, eu tenho o final dos tempos, já iniciando em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 51. Eu tenho as perguntas dos discípulos, Mateus capítulo 24, do 1 ao 3. Eu tenho os sinais do fim, Mateus capítulo 24, do 4 ao 14. Eu tenho a abominação da desolação, Mateus 24, do 15 ao 22. Eu tenho também a vinda do Filho do Homem, Mateus capítulo 24, do 23 ao 28. O sinal do Filho do Homem, Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, a parábola da figueira, Mateus 24, do 32 ao 35, e a segunda vinda como um evento repentino, Mateus 24, do 36 ao 51. Essa realidade bíblica do inferno se encaixa muito na ideia da prontidão. Por quê? 3 parábolas sobre a prontidão é mencionada aqui no capítulo 25, do 1 ao 46, que é a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e as ovelhas e os bodes. Daí, quando Jesus falou de uma futura destruição do templo, os discípulos levantaram essas 3 perguntas sobre o futuro. Mateus capítulo 24, do 1 ao 3, nós vemos essas perguntas. E as 3 perguntas que eles levantam é: que sinal haverá do fim do mundo? Ela é respondida em Mateus capítulo 24, do 4 ao 25. Outra pergunta: que sinal haverá da tua vinda? A resposta, Mateus capítulo 24, do 26 ao 35. E a última pergunta, quando serão essas coisas? Respondida em Mateus capítulo 24, do 36 ao 41, ok? Então aqui nós temos belíssimas informações que nos mostram todo esse contexto. Tá gostando da lição? Deixa aí o seu joinha, tá bom? E na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 25, do 41 ao 46, nós vemos aqui a relação entre o versículo 41 e o versículo 46. Dentro do versículo 41 e o versículo 46, ou seja, entre esses 2 versículos, eu tenho aqui essa relação entre céu e inferno. Então, há uma relação bem clara entre o versículo 41 e o 46. Então, você pega 42, 43, 44 e 45. Então, céu e inferno, há uma relação clara daquilo que fazemos na terra e recebemos ou no céu ou no inferno. Por isso que o contexto mostra essa relação humana. Se você faz alguma coisa, você está fazendo como que para Cristo. Então essa relação terrena nossa tem a ver com o nosso futuro. O texto é bem claro. Então quando nós analisamos também outro contexto aqui
das 5 parábolas que nós temos dentro desse cenário, 4 sugerem um julgamento severo. 4 de 5. A primeira fala sobre o servo fiel e infiel. Mateus capítulo 24, versículo 51 vai dizer: ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. A outra parábola é a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, do 10 ao 13, estou pegando somente os versículos finais. A porta foi trancada, começaram a gritar e também a menção de que o Senhor não deixará e não deixou elas entrarem, as loucas, né? A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 30, vai dizer: e joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mateus capítulo 25, versículo 46, vai falar sobre as ovelhas e o bode. E o versículo 46 diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Por que 4 de 5? Porque a quinta vai falar sobre a parábola da figueira, Mateus capítulo 24, 32 ao 35, então não se encaixa dentro desse contexto, ok? Gostou da nossa introdução? Deixa aí o seu like, tá bom? Dentro da nossa introdução do comentário, a palavra inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. Tanto é que o Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que ao céu. Isso é verdade. Pesquisando aqui nos meus livros, nos comentários, eu encontrei que um deles falava significativamente as palavras de Jesus registradas incluem um número de referências ao inferno 7 vezes mais do que as referências que Jesus fez ao céu. Então é 7 vezes mais. Então é 1 para 7. Cada 7 palavras que Jesus falou sobre o inferno, uma ele falou sobre o céu. Então nós temos aqui um resumo bem interessante mostrando a advertência, a ênfase na advertência sobre o inferno, tá bom? Tópico 1, o pensamento humano a respeito do inferno. Aqui nós vamos falar sobre filósofos e teólogos de mente cauterizada. Aqui ele citou os filósofos humanistas. Quando nós tratamos sobre filosofia humanista, nós temos que lembrar que o período humanista, século XIV ao século de número 16, foi marcado e foi chamado também por um período da Renascença, ou um período renascentista, que é esse período humanista, ao qual surgiu aí na Itália e ao qual teve um marco. Qual que foi o marco desse período renascentista? É a ruptura com o teocentrismo. No lugar do teocentrismo, se coloca o antropocentrismo, o homem no meio. Então, o ser humano foi colocado em um grau de importância no mundo, devido à análise de suas capacidades e também de sua racionalidade. E nesse período humanista, eu tenho humanistas cristãos, eu tenho humanistas ateus, eu tenho humanistas místicos e também eu tenho humanistas ocultistas. O que marcou essa era foi a volta às fontes. E para o protestantismo foi importante, porque houve uma volta às fontes, aos escritos gregos, aos escritos em hebraico, e não mais a utilização do latim como fonte de tradução e de referência. Só que, por outro lado, nós temos aí o racionalismo crescendo muito, e através da filosofia, através do valor ao ser humano como centro do mundo, nós temos aí uma ruptura com o teocentrismo trazido aí, vindo aí da Idade Média propriamente dita.
E aqui o autor falou também sobre os teólogos modernos e pós-modernos que negam a inspiração plenária da Bíblia. Então, como nós estamos falando de um tempo marcado pela capacidade racional do ser humano, e essa capacidade racional ela se expressa de algumas formas, seja ela pela fala, pela vontade, pelo raciocínio e também pela memória, e também outros elementos como o questionamento, o levantamento de perguntas vindos aí da filosofia, que nós somos parteiros do próprio conhecimento, né? A filosofia falava muito isso. Você vai ver que o ser humano busca a ida, né? Eles vão atrás das respostas, porque eles não aceitam mais a Bíblia como resposta para tudo e nem os argumentos da igreja. Daí eu tenho aí teólogos modernos como os teólogos liberais, que como consequência do iluminismo, que eles são influenciados pelo iluminismo, e reorientação do pensamento, a reorientação, ou seja, o que baliza o nosso pensamento não é mais a teologia, é o iluminismo. Nasceu a teologia liberal, colocando em pé de igualdade ou até mesmo acima das escrituras o quê? A razão. E daí coloca-se a razão e a ciência acima da Bíblia. Então, ser liberal é garantir o direito do indivíduo de definir os termos da sua fé, sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa. Então se dizia muito, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Se dizia muito, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se transforma na palavra de Deus. Então isso é uma ideia puramente liberal, tá bom? Vamos lá. Então, entendendo isso, alguns vão entender também no tempo provisório. Esse tempo provisório é uma forma de mascarar a realidade bíblica do inferno e é chamado de purgatório pela Igreja Católica, né? Então, no Catecismo número 210, nós podemos entender melhor essa questão do purgatório. É o estado dos que morrem na amizade de Deus, com a certeza de sua salvação eterna, mas que ainda tem a necessidade de purificação para entrar na felicidade do céu. O Catequismo número 211, quando fala do purgatório, também diz o seguinte, que como é que eu vou ajudar quem está no purgatório? Ajudar oferecendo orações em sufrágio por eles, em especial o sacrifício eucarístico, dando esmolas, indulgências e obras de penitência. Então aqui nós temos uma questão concernente ao tempo provisório. O ensino do universalismo. A ideia, como o autor colocou aqui, é a de que todos somos filhos de Deus. Então, como somos todos filhos de Deus, Deus é amor, então Deus não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Daí, nós vamos ver que o universalismo é um conceito e um construto filosófico e também teológico. E assim, amor e misericórdia são incluídos. E com isso, nós temos uma crença universal inclusiva, em que todos serão salvos porque Deus é amor. Então nós temos aqui um ensino universalismo. Então todos vão para o céu, independente aí da sua condição. Logo abaixo, o autor no subtópico de número 3 vai falar sobre o alerta apostólico. E aqui o autor tratou sobre a questão dos falsos ensinos, falou da questão do transformar a verdade de Deus em mentira e também da negação integralmente dos ensinos bíblicos, tá? E aqui ele colocou que esses homens, eles têm algumas características. Por exemplo, eles resistiriam à verdade, se apostatariam da fé,
E atualmente, ele coloca já no nosso contexto que atualmente nós estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos. Então, se você analisa 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? Então, nós vamos ver o seguinte: há um fim da atual dispensação nos últimos dias. Faz referência a esse fim da atual dispensação. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, né? Depois vem milênio, mas são esses últimos dias ao qual esses homens vão aparecer. Tanto é verdade que 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 6, você vê características desses homens. Homens que são egoístas, avarentos, orgulhosos, homens vaidosos, xingadores. Imagine isso dentro da igreja, líderes que xingam, ingratos, desobedientes à paz, não tendo respeito pela religião, amor pelos outros, não tem amor pelos outros. Se eles não respeitam pais e mães, como é que vão ter amor pelos outros? Então o texto deixa muito claro isso. Serão deuses, serão duros, né? Caluniadores, serão duros aqui no sentido de não perdoar. Você fez algo errado, então você vai ser punido pela religião por causa disso, e você não terá uma segunda chance. São pessoas duras, trazendo seus próprios conceitos, ensinamentos, né? Subestimando a graça de Deus. Caluniadores, incapazes de se controlarem. Pessoas que não se controlam, são cristãos que não se controlam, isso é um perigo. Violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amam o quê? Amam o prazer, fingem ser seguidores de Cristo. Imagine um líder cristão amar o prazer. Aí se envolve com orgia, com a homossexualidade, se envolve em adultério, e tá tudo bem para ele. Tá tudo bem porque Deus é amor e Deus reconhece as suas falhas. Então, tomamos muito cuidado com isso, tá bom? Qualquer indício que você tem do seu líder, uma pessoa que tinha que ser a referência e não é, tome cuidado com isso. Ele deve representar o reino, ele deve exemplificar as ações de Cristo na vida dele. Se não tiver exemplificando as ações de Cristo na vida dele e não representa o reino de Deus, tome cuidado. Acenda a luz de alerta, porque você pode estar sendo enganado por esses lobos em peles de cordeiro, tá bom? Vamos lá. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Aqui eu acho que é a dúvida de todos, né? De todos nós, concernente a essa questão. Talvez muitos já tenham habilidade com esses termos, com essas palavras, com esses significados, mas nunca subestime seu aluno, tá? Se ele conhece, é momento de aprender mais e repassar esse conhecimento e trabalhar esses conhecimentos. Se eles são alunos simples, se esforce para trazer esse conteúdo, não subestimando que eles não vão aprender. Pelo contrário, o seu papel é ensinar os seus alunos a didática da Bíblia, tá bom? E lembrando que a Bíblia foi escrita em outra língua, tá bom? Tanto hebraica quanto grega. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Nós temos aqui o primeiro ponto, que é Seol, tá? E Seol, aqui o texto vai trabalhar a questão do mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, lugar que não tem retorno. Aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Então a ideia era de que os infiéis seriam resgatados desse lugar, tá? Os ímpios não seriam resgatados. Então a ideia é de que eles ficavam em um ambiente só, porque nós estamos tratando o Velho Testamento,
E o Velho Testamento ainda não tinha a ideia de dois ambientes totalmente diferentes. Então a ideia era que todos iam para o mesmo local e esses que ficaram ali, eles seriam em algum momento resgatados daquele local. Então, quando a gente fala de Seol, de Hades, de Tartarô, de Geena, nós temos que levar em consideração um estudo aprofundado. Por quê? Porque a palavra ela tem significados variados de acordo com o contexto. Tanto é que Seol pode tanto representar uma simples cova, como o inferno, a morada dos mortos, o mundo inferior. Tá? Então, você analisa, por exemplo, Isaías 14, do 9 ao 11, você vê claramente o versículo dizendo o seguinte: onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Essa é uma ênfase muito forte dentro desse versículo que vai do versículo 9 ao 11. Então, nos dá a ideia de um lugar terrível. Ezequiel 32, 21 traz uma referência também a Seol, e também Números 16, 33 me traz uma ideia de Seol, e também Daniel 12, versículo 2 também traz essa ideia de Seol. Então não há, olha o que o autor nos remete aqui, não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo ou um lugar de bênção. A ideia era, todos eram enviados para um lugar só, e a esperança era de que algum dia o Senhor Deus resgataria essas pessoas. Eu fiz um adendo aqui. Seol, a ideia é de um mundo abaixo do nosso mundo, onde prevalecem a escuridão, a decadência e a negligência, e onde se está distante de Deus. Então, dependendo do contexto ao qual a palavra Seol ela está colocada, então se analisa a palavra dentro do contexto, assim eu terei o significado dela. É assim que funciona o hebraico e o grego, tá? Então aqui Seol tem essa ideia, tá? Se você analisar, por exemplo, Salmos, capítulo 16, versículo de número 10, você vai ver a ideia daqueles que serão resgatados, ou seja, os justos. O texto vai dizer: e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos, ou seja, ao Seol. Salmo capítulo 9, versículo 17. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Então aqui ele está falando das pessoas que não serão resgatadas. Então é o Seol. Tá? Então é a palavra mais usada no Antigo Testamento. Tá? Agora nós vamos para o Novo Testamento. Os irmãos já entenderam, compreenderam, né? A segunda palavra que o autor vai abordar aqui é Hades. Nós já estamos falando da escrita em grega, antes nós estávamos falando do hebraico. 3 palavras gregas. Aqui nós temos Hades, significa lugar de castigo, é o estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então, primeiramente, Hades está se referindo ao nome de um deus grego do submundo. Isso é fato. Está lá na Bíblia, mas faz referência também a um deus grego. Lucas capítulo 16, versículo 23, talvez seja uma das um dos exemplos mais claros sobre essa divisão, e que alguns entendem como parábola e outros não entendem como parábola. Fato é que existe ali uma menção clara a uma divisão, porque é mencionada a história de um rico e de um mendigo que se chamava Lázaro. Então Jesus ensinou que o campo onde estão os espíritos, o campo que é o ambiente,
aonde estão os espíritos, está dividido em duas partes, entre o seio de Abraão e o Hades, que é o lugar dos mortos. É o termo que aparece ali. Então você compreende que essa divisão nos mostra que há uma separação dessas pessoas. Nós não estamos falando, aqui é uma linguagem bem interessante, a forma como Jesus falou que há sim um abismo, há sim uma separação, e quando nós falamos lá atrás, né, sobre o estado intermediário, que é o pré-julgamento, onde as pessoas estarão separadas, uma no paraíso, outra no inferno, né, que é o lugar de tormento, que é esse estado intermediário, onde as pessoas serão tormentadas, e a outra onde as pessoas ficarão em paz, até esperar aí e receber os seus corpos. Até então, nós estamos falando de pessoas que estão em espírito, né, nesses ambientes. Não receberam os seus corpos, porque serão os que estão salvos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, Paulo diz que aqueles que estiverem com Cristo na terra, né, aceitou a palavra e tudo mais, subirá a encontrar com o Senhor nos ares. Então essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição já é para condenação, que é somente os injustos. Aí eles receberão seus corpos e serão condenados e serão lançados no Geena, junto com os demônios e junto com o próprio diabo, em corpos físicos. Até então, nós temos aí um estado intermediário em espírito, ok? Então, nós temos aqui uma menção clara a isso. A outra palavra que aparece, fora o Hades, é Tartaro ou Tartarô, né? Que no caso aqui é um verbo grego. Esse verbo grego está na ideia de enviar ao Tártaro ou Tartarô. Os gregos viam como um lugar do submundo ou subterrâneo inferior ao Hades, que é o lugar da punição. Então eles entendiam que é um lugar mais profundo do que o próprio Hades. Assim o autor deixa bem claro que a palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Aí ele vai definir: os anjos caídos estão presos neste lugar. Então é um ambiente abaixo do Hades. Se eu tenho as pessoas no Hades, que é o lugar de tormento, que estão ali esperando a segunda ressurreição para serem julgados e condenados e enviados para o Geena, abaixo dele, num grande abismo, nós temos o Tártaro, que é esse ambiente ao qual os anjos caídos estão presos neste lugar. E essa referência nós só encontramos em 2 Pedro 2 e 4, tá bom? É encontrada somente nesse versículo a referência ao Tártaro, ok? Somente esse versículo em todo o Novo Testamento que vai aparecer esse termo exclusivo Tártaro. Os outros é apenas Hades e Geena, né? Geena é o próximo que nós vamos estudar aqui, tá? O Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, é uma palavra que deriva de termos hebraicos, tá bom? Atrelados ao vale de Inom, e aqui nós temos um ambiente muito trágico, que é o sacrifício, onde acontecia os sacrifícios de bebês, tá? E o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como o de julgamento. Então, no Novo Testamento era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Então, ele recebeu o Geena, que é esse ambiente de lixo, esse ambiente de abominação, que era o ambiente de sacrifício de criança, recebeu a terminologia de Geena. E como ali se queimava nos tempos de Jesus o
o lixo da cidade e esse fogo nunca se apagava. Então era a referência, o simbolismo perfeito que Jesus poderia usar para representar o ambiente de tormento, o ambiente de estado final. Então, Geena é uma designação metafórica do lago de fogo. Tá? Os sofrimentos do estado intermediário nunca são mencionados no Geena. Preste atenção nisso. Quando eu falei aqui há poucos minutos, que existe o estado intermediário e existe o ambiente do Geena que é eterno. Então, todas as vezes que fala do estado intermediário na Bíblia, nunca se faz referência ao Geena, mas sim ao ambiente de tormento que é o Hades. Aqui nós estamos falando de um estado de castigo eterno, tá? Lembra, Seol é a ideia de um mundo abaixo do nosso mundo, onde prevalece a escuridão, a decadência, a negligência e onde se está distante de Deus. Quando eu falo de Hades, parece estar personificado como um sinônimo da morte em relação ao seu poder sobre os homens. Então, Hades nem sempre indica o local, mas também o estado de morte e a separação da alma e do corpo. Tá? Então, parece ser algo um pouco complexo, né? Mas a ideia, por mais que Jesus falou sobre o inferno e por mais que Jesus falou sobre o céu, você analisa que a ideia geral não é muito bem definida por causa dos termos que são extraídos do grego e também do hebraico, porque a palavra Hades é uma derivação da palavra Seol que é usada no hebraico. Tá? Então, assim, quando nós analisamos, alguns têm um pouco de dificuldade de entender. Fato é que essa separação é muito clara, concernente ao estado intermediário e também ao estado de condenação final. Tá? Então, é importante que você analise com mais afinco os termos, tá? Porque os termos definem muito bem o pensamento dos escritores do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Aqui no tópico de número 3, a doutrina bíblica do inferno, tá? Vamos lá. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus capítulo 25, que é o nosso ponto central, nós vamos ver que o inferno é um lugar real, embora nós estamos falando de um Deus justo e bom, que jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado. Criado o quê? A sua imagem e semelhança. Mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. As referências estão aqui. Mas quando o ser humano despreza e não responde ao chamado de Deus e à graça redentora e salvadora, ele também será sentenciado e distanciado. Sentenciado e distanciado para o castigo eterno. E aqui nós vamos ver que é tão verdade isso, a questão que Deus não criou o inferno para o ser humano, que quando nós olhamos, quando Deus teve a oportunidade e os motivos claros para amaldiçoar o ser humano, o que ele fez? Ele amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti, por causa de suas ações, por causa das suas atitudes, por causa das suas escolhas. E amaldiçoou a terra em seu lugar. Então Deus não tem prazer nisso. Deus não sente alegria em condenar ninguém. Deus sempre dá uma nova oportunidade e foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Isso você vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 17.
Deus deu a oportunidade e preparou um ambiente celestial para aqueles que são tementes a Deus. Mas o ambiente já preparado para o diabo e seus demônios serão também morada daqueles infiéis, daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador das suas almas, falando do nosso tempo presente, e daqueles que não quiseram um contato com a verdade de Deus. E assim, esse ambiente que já estava preparado será usado como ambiente de condenação, e essas pessoas serão jogadas juntas. Então nós temos o diabo, nós temos a besta, o falso profeta, os demônios e todos aqueles que rejeitaram a Cristo, tá? Então, Mateus capítulo 10, versículo 28, né, nós temos aqui: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqui, em Mateus 10, 28, a palavra inferno é o castigo eterno no Geena. Então, lembre-se disso. Pegue um comentário bom, pegue um livro que fale sobre o léxico das palavras e você vai entender tudo isso. O inferno aqui é o Geena. Então, ele pode jogar no Geena. Ele pode fazer isso. E a questão de destruir é perecer e não aniquilar. Mas, quando nós olhamos isso, a ideia não é destruir o ser humano, porque ele poderia fazer isso sem ter o inferno, mas a pessoa irá perecer no inferno. E como é assustador quando nós lemos Isaías 14, versículo 9 ao 11, onde há uma descrição do que pode ser o Geena, do que pode ser esse inferno, aonde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos, é algo, no mínimo, aterrorizante para nós. Então, essa advertência que Jesus traz, ela é importante, porque nos traz um alerta, levanta-nos uma anteninha, mostrando assim, olha, tome cuidado, porque existe dois caminhos, e quem vai decidir para que caminho você vai é você mesmo. Deus preparou um lugar bom, mas já tem um lugar preparado para o diabo, seus demônios, seus asséclas, né? E também todos aqueles que não aceitarem a palavra de Deus. Então aqui, o autor também deixa claro o que ensina a doutrina. Subtópico de número 2, você vai ver, analisar, que a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus capítulo 10, versículo 28, ao qual nós acabamos de ler. É um lugar de tristeza, vergonha, agonia, aonde o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Estado intermediário, espírito. Geena, de maneira integral, tá bom? Corpo e alma. O castigo será eterno. Aqui nós temos algumas classificações: o fogo inextinguível, a fornalha acesa, o lago de fogo. Esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele. É pessoal. Então, aqui nós trabalhamos muito bem a questão do inferno, né? As palavras que definem esse ambiente. E se você quiser saber mais, é bom que você complemente essa ideia com a natureza da existência do estado intermediário. Você vai encontrar nesse livro aqui, ó, Dicionário Bíblico Wycliffe, na página 692 a 694,
aonde lá irá falar sobre os justos e os ímpios mortos e 4 erros comuns do estado intermediário. É bom que você acrescente aí ao seu conhecimento para agregar junto a essa aula, caso apareça algumas perguntas concernente a esse tema, tá bom? Então espero que você tenha aproveitado esse vídeo, esse conteúdo, tá bom? Espero você na próxima semana com a penúltima aula do nosso trimestre. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa aula, uma aula muito importante, muito prazerosa, de muito conhecimento, ao qual sairemos daqui edificados, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.